Retomando então os nossos estudos do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Primeira parte, os réprobos, capítulo 6, a comunhão com o alto. Esse aqui é o nosso segundo encontro. E nós estamos abordando agora uma parte muito interessante dessa história, desse relato, que vai mostrar para nós agora, né, a relação entre o plano espiritual e o plano físico nesse trabalho de assistência aos espíritos suicidas, né? O que nós lemos aqui então nesse trabalho de comunhão com o alto trata exatamente da relação das atividades realizadas nas instituições terrenas, né, nas casas espíritas em especial, junto à espiritualidade superior, exatamente para que possa auxiliar esses espíritos sofredores. Nós vimos aqui nesse capítulo a pesquisa que foi feita, né, pelos espíritos para encontrar uma instituição que pudesse oferecer esse trabalho de assistência a esses espíritos, uma instituição que tivesse uma boa estrutura, com médiuns capacitados, com um propósito realmente elevado, já que era uma tarefa de extrema sensibilidade. Então, fazendo ali algumas atividades pelo interior do Brasil, encontraram então algumas casas espíritas. Foi feito então ali um acerto entre os dirigentes espirituais, os dirigentes encarnados e também os orientadores dos trabalhos no hospital que atendia a esses espíritos, para que houvesse então essa aproximação. Nós vimos aqui, Camilo comentava sobre os espíritos que seriam assistidos, né, não apenas eles daquele pequeno grupo do qual ele participava, mas espíritos numa condição muito mais grave. Muitos deles até mesmo numa condição ainda de inconsciência ou semiconsciência, havendo a necessidade então desse choque anímico, desse choque de energias, para que eles pudessem então despertar para iniciar uma nova fase do tratamento que eles então receberiam naquela instituição. Só para a gente recapitular aqui então, durante a organização desse transporte, né, desses espíritos até a instituição, foram passadas para o Camilo e também para aquele grupo algumas orientações importantes. Nós vamos fazer aqui uma recapitulação bastante breve, vou ler aqui só algumas passagens iniciais de cada uma dessas recomendações, para nós entendermos que o espírito estar presente numa instituição não é simplesmente algo que acontece ao acaso, como nós imaginamos. Nós vemos, por exemplo, nos trabalhos de desobsessão, que já ali encontramos espíritos mais rebeldes, né? Mas de um modo geral nos trabalhos assistenciais, para espíritos sofredores, para espíritos suicidas, até mesmo, né, para espíritos que vão transmitir comunicações aos encarnados, eles recebem então uma série de orientações para que possam moldar o seu comportamento na instituição junto aos encarnados, para evitar qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de desequilíbrio. Então o espírito se manifestar numa casa espírita não é simplesmente alguém que aparece do nada e faz o que quer. Pelo contrário, nós temos o conhecimento sobre esses bastidores das reuniões mediúnicas, é de extrema relevância para entendermos também, né, o trabalho que deve ser realizado pelos próprios médiuns. Então deve ter o preparo do plano físico, deve ter o preparo no plano espiritual, a disciplina, o rigor nesse trabalho para que tudo se ajuste da melhor forma, né? Pati, bom dia. Então, aqui nós temos, né, tudo preparado. Ao entardecer, iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultuoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para o nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. E aqui então são separados para nós esses tópicos. Então, primeiro, durante a viagem seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso,
que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que vínhamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, onde pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Então aqui, nesse primeiro ponto, durante o trajeto que esses espíritos percorreriam, encontrariam, sem dúvida nenhuma, espíritos que estariam numa condição de desequilíbrio muito grande, espíritos querendo causar grande perturbação, muitas vezes até mesmo atacar, né, essa caravana que transportaria esses espíritos ainda numa condição de desequilíbrio muito grande. Então, o silêncio, a concentração, seria ali a medida inicial, emergencial, né, para que pudessem fazer esse transporte com segurança. Segundo, não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na Terra. Então a segunda recomendação é que eles se mantivessem sempre junto a esses grupos, se mantivessem juntos a esses grupos, para que evitassem exatamente essa exposição a todas essas situações que poderiam encontrar no plano espiritual, agravando ainda mais a condição deles. O terceiro ponto: no recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era acima de tudo respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto que seu unigênito estaria presente através de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Então a concentração fundamental quando eles estivessem presentes na instituição. Depois, se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente, nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento, esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação do próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades, aqui é importante a gente considerar, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, e as quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar da nossa fraqueza, contribuindo com os nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a eles.
né? Então também aqui, Bruno, bom dia. Então aqui a postura mental deles também, dentro do ambiente, para que pensamentos preocupantes, desarmonizantes, não causassem prejuízos a eles próprios e também àqueles que seriam influenciados. Depois aqui também outra orientação. Disseram-nos que na Terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que nos dias decorrentes entre os encarnados existia até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente em torno de tão respeitado como melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, onde o descortino de muitas fraquezas, de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Então aqui falando exatamente sobre o comportamento dos encarnados, dos médiuns em especial, diante de um trabalho como esse, muitas vezes sendo levados pelo orgulho, muitas vezes não mantendo aquela coerência entre a responsabilidade do trabalho mediúnico e a postura no seu dia a dia, mantendo ali as suas viciações, os seus desequilíbrios, e isso prejudica gravemente os trabalhos. Então, foram essas as recomendações que nós vimos no nosso encontro anterior, passadas então a esses espíritos que estariam presentes nessa reunião, para que contribuíssem da melhor forma. Então, fazendo um paralelo, nós podemos então também abranger todos os demais espíritos que participam de outras reuniões, como eu falei para vocês, espíritos sofredores, aqueles que vão trazer as suas comunicações, fazendo ali uma comparação para ilustrar, nós podemos imaginar, por exemplo, um espírito que desencarnou e depois de um determinado tempo, ele vai se encontrar com alguém da sua família a quem ele vai transmitir uma comunicação. Dá para a gente imaginar a tempestade de emoções que acabam tomando, fazendo com que ele se desarmonize, que ele se desequilibre. Então essas recomendações são passadas para que eles mantivessem a postura tão equilibrada dentro do possível. Porque do contrário, eles acabariam causando muito mais preocupação para a família, já que a família vai buscar o consolo, vai buscar ali algo que possa amenizar aquela dor da saudade. E aí encontram então um espírito que se manifesta de uma forma desequilibrada, e isso traz um prejuízo muito maior. Então, para os espíritos sofredores que também serão assistidos, passam então aquela listinha de condutas que eles precisam ter numa reunião para evitar que aconteça toda a desarmonia que não deve acontecer. Então, tudo isso que nós vimos então, o trabalho realizado pelos espíritos nos bastidores daquilo que acontece numa reunião mediúnica, muitas vezes nós ignoramos, mas a partir dessas descrições dá para a gente ter uma ideia e começar a perceber que as reuniões mediúnicas são um trabalho muito mais complexo do que nós imaginamos. Aqui agora entrando no tema que nós vamos estudar hoje. Ao entardecer, pois, partimos demandando planos terrenos. Custodiavam-nos na pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais, em verdade, eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamo-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu, quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou vê-los. Seus gritos lancinantes, porém,
seus gemidos e choro convulsivo, que tão bem a conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Aqui então, só para a gente lembrar, bom dia Dudu, bom dia Regina, só para a gente lembrar então, né, que como foi dito no início, os espíritos nessa condição mais grave eram exatamente esses que necessitavam de um atendimento especial. Por isso então, como ele foi colocado, como ele colocou para nós, ele disse assim: nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam. Ou seja, o trabalho então de comunicação aqui com o mundo físico, o choque anímico, a presença dos médiuns, ela foi organizada exatamente para atender esses espíritos numa condição mais grave, já que Camilo e os demais ali do seu grupo já estavam mais conscientes, mais equilibrados, mais atentos às necessidades que eles tinham desse trabalho de reforma, de recomposição que eles tanto necessitavam. Já esses outros, numa condição mais grave, eles simplesmente precisavam ser conduzidos a trabalhos específicos, dada a condição de inércia, vamos dizer assim, né, de tamanha incapacidade de tomar qualquer decisões. Então, por isso, o trabalho foi realizado por eles. Para eles, né? E depois aqui nós vimos também as características, né, em que eles se encontravam também, as características desses espíritos, né, bastante chorosos, desequilibrados, gemidos, né, então completamente desorientados. E depois aqui um detalhezinho falando sobre a guarda que os protegia, né, a fiel milícia hindu. Então nós lembramos aqui, já conversamos também sobre isso em capítulos anteriores, existia ali um grupo de espíritos de cultura hindu, né, que viveram naquela região da Ásia, e então eles trabalhavam especificamente nesse grupo de segurança, né, enquanto que nós já vimos também no livro, que eu não lembro o nome, né, de Dona Ivone também, que a gente sempre fala dele, eu esqueço, esse último que a gente estudou, coloca para mim de novo aí, por favor, gente. Então ali nós tivemos espíritos que eram, né, que tinham tradições árabes, Dramas da Obsessão, obrigado, Du. Então no Dramas da Obsessão nós tínhamos ali um grupo de espíritos que tinham vivido na Arábia, reencarnaram entre os índios aqui no Brasil como uma necessidade evolutiva, né, de encontrar ali situações bastante exigentes para o seu reequilíbrio, e aí depois de desencarnados eles trabalhavam então também nessa área de proteção. Então nós temos ali vários grupos, né? Já vimos então índios, já vimos ali hindus, provavelmente, né, indianos. Então temos ali, né, cada grupo, cada falange, vamos chamar assim, é formada por espíritos de determinadas regiões do nosso planeta. Lembrando que esse grupo veio de Portugal, né, daquela região de Portugal. Depois ele continua. Ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar daí decorrente nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Então já começaram a colocar em prática as orientações que receberam para ajudar esses espíritos que sofriam tanto e ao mesmo tempo também se ajudarem, porque como nós vimos lá no início da nossa história, assim que Camilo chegou a esse posto de atendimento, né, esse hospital, né, André, bom dia, ele então se juntou a outros espíritos naquela enfermaria, e eles então começaram cada um a contar a sua própria história, o que não era recomendado, já que a recomendação era mantivessem o silêncio para evitar qualquer tipo de desequilíbrio. E eles então, não aceitando, né, não cumprindo essa recomendação, começaram a conversar, a trocar as suas experiências, cada um contando a sua desgraça, até que chegou um momento em que todos estavam desarmonizados e foram chamados à atenção por isso também. Então, já aprendendo isso, vendo então esses espíritos nessa condição de sofrimento, eles então começaram a fazer o trabalho já educados, já orientados, para que mantivessem essa harmonização, para que auxiliassem esses espíritos sofredores e ao mesmo tempo também se protegessem das possíveis desarmonias que poderia ser provocada.
podiam ser provocadas. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar, como podíamos ver melhor, tudo em derredor, uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação, o que era pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a num como abraço de vibrações hialinas. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria, aquartelados do Instituto, com as iniciais nossas conhecidas e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela a pequenina mansão, transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião que fiava neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido, não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se, quanto possível, das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Então, o detalhe interessante é a visão que se tem do plano espiritual das instituições aqui do mundo físico. Para nós encontramos ali aquele prédio feito de alvenaria, encontramos ali portas, janelas, cadeiras, apenas a estrutura física. Já do plano espiritual nós vimos ali a vibração, as energias que emanam daquele ambiente, previamente preparado, né, e também, até mesmo produzindo, né, autoproduzindo, vamos dizer assim, essas vibrações, né, dada a natureza do seu trabalho e a qualidade também. E outro fato importante que nós vimos é que os trabalhos, então, nós vimos anteriormente, os trabalhos seriam realizados fora do expediente, vamos dizer, da instituição, onde somente os trabalhadores que foram escolhidos para essa tarefa, que seria realizada às 11h30 da noite, né, como nós vimos, somente eles e os dirigentes, que também foram designados, estariam presentes, sem a participação de público, sem a participação de outros trabalhadores, para manter ali a maior pureza possível, né, dos pensamentos e das intenções desses espíritos. Alguns foram convidados, né, já que ninguém era obrigado a trabalhar como nós vimos. A equipe dos encarnados foi formada então pelo convite. Havia aqueles que que aceitavam esse convite de boa vontade, também tinham capacidade de colaborar. Havia aqueles que aceitavam, mas começavam então a colocar as barreiras, as dificuldades, e até mesmo alguns desistindo, já que o trabalho exigiria deles um esforço que eles não sabiam se estariam em condições de oferecer, né, porque não tem atendimento a suicidas, a espíritos bastante graves, né, então muitos deles acabaram desistindo, então alguns ficaram. Então, por isso, essa seleção desses colaboradores, para evitar que nenhum que pudesse quebrar essa corrente de harmonia pudesse então prejudicar as tarefas. E aqui também depois, no final, a proteção da instituição. Foi colocado, né, havendo mesmo um cordão luminoso, ou seja, como se fosse aquele cordão de isolamento em volta do prédio, da edificação, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. Né? Então, protegendo a instituição de qualquer tipo de interferência, não apenas daqueles que, sem intenção, acabassem provocando essa desarmonia, como até mesmo dos próprios ataques. E quando nós falamos em ataques, basta a gente lembrar do livro Aconteceu na Casa Espírita, que nós vemos ali uma organização desse mundo espiritual inferior para realmente prejudicar os trabalhos, investindo contra os médiuns, investindo contra a instituição. Então, aqui para evitar isso, principalmente pela situação delicada em que
em que eles se encontravam, com a presença desses pacientes nessa condição tão grave, havia ali a necessidade de uma proteção total. Seria ali como se fosse uma esterilização do ambiente, qual acontece num centro cirúrgico. Só que nesse caso nós temos ali uma esterilização mental, evitando qualquer tipo de contaminação por parte de mentes desequilibradas. Entramos. Nossa admiração aumentava. A azáfama do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar, parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. Essa passagem ela é muito valiosa, porque nós já comentamos, né, que os trabalhadores hoje das casas espíritas, de um modo geral, procuram fazer com que as atividades do centro espírita sejam encaixadas na sua agenda pessoal, onde tem ali os seus compromissos particulares, o seu trabalho, a sua família, as atividades de um modo geral. Então, a atividade do centro espírita ela é mais uma atividade na sua agenda diária ou na sua agenda semanal. Marca-se então aquele horário para que ele possa comparecer no centro espírita, o que geralmente acontece dele chegar sempre com pressa, porque ele sai de um compromisso, atravessa ali uma distância na cidade onde ele vive, pegando o trânsito, pegando todo aquele aborrecimento para chegar na instituição, muitas vezes em cima da hora, já que não dá tempo dele sair de um local para outro sem que tenha ali um tempo maior, né, já que a sua agenda é muito preenchida. Então ele chega em cima da hora, né, com a cabeça ali cheia de preocupações, cheia de pensamentos, bom dia, abraço, cheia de pensamentos, cheia de ideias que foram absorvidas durante o dia, e ele chega então na reunião mediúnica e se coloca à disposição para o trabalho. E aí então nós podemos ver, da parte dos espíritos, a grande dificuldade de fazer com que aquele espírito, aquele médium, entre em sintonia com o trabalho de imediato. Ele demora um tempo para poder se reequilibrar, para silenciar o seu pensamento. O que nós estamos vendo aqui nesse trecho mostra exatamente o diretor da casa, e naqueles momentos que antecediam a reunião que estava programada, ele fazendo leitura. Aquela leitura, né, que foi colocado para nós aqui, páginas de sabedoria, né, manual de filosofia transcendental, como ele coloca para nós aqui no texto. E ele então concentrado, via dos seus pensamentos, ia captando as páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Então nós vemos a diferença, que é aquele médium que chega com uma certa antecedência ao trabalho, faz aquela leitura, se harmoniza, se equilibra, né? E é por isso que nós vemos hoje nas casas espíritas, naqueles momentos também que antecedem as reuniões mediúnicas, aquela música de fundo, né, aquela música instrumental, aquela música agradável, para que as pessoas cheguem e comecem a se envolver com esse ambiente através da música, através da leitura, que possam depois participar mentalmente também das palestras, dos trabalhos, de uma forma produtiva. Então, se todos nós chegássemos ali com 1 hora de antecedência, se fosse possível, fizéssemos aquela leitura com calma, fizéssemos as nossas preces, no momento da atividade todo mundo estaria ali com a mente tranquila, distanciada dos problemas exteriores dentro do possível, e aí então estariam facilmente em sintonia com o plano espiritual. Já o que nós vemos ao contrário, né, dada
todas as turbulências, as correrias que nós temos, né, vemos ali então os médiuns que chegam com boa vontade, mas com grande dificuldade de se sintonizarem com os espíritos, exatamente por causa dessa afobação toda. Chegam correndo, né? Me recordo ali de médiuns que contavam suas histórias, diziam assim: olha, eu cheguei no centro espírita, a porta da reunião mediúnica estava fechada, porque havia um rigor muito grande, né? Então quando começava a reunião mediúnica, ia começar, fechava-se a porta e ninguém mais entrava para não quebrar a harmonia. Então tinha gente que chegava com a porta fechando, parecendo aqueles estudantes que chegam atrasados na hora do vestibular, médiuns que chegam dessa forma. Já chega assim: gente, quase que eu não chego. É aquele momento de vamos fazer uma prece. Ele ficou durante 2 horas naquela correria toda, imaginando que 1 minuto de prece vai ser o suficiente para que ele possa entrar em sintonia com o ambiente. E não é assim que acontece. O Arnaldo lembrou, né, o silêncio é uma prece, né? Quando estivermos em prece, né? Sim, sem dúvida nenhuma, a mente silenciosa, a prece, a leitura, aquela música suave, a concentração, é um preparo fundamental nesse tipo de trabalho. Só que como nós não percebemos essa realidade do plano espiritual, nós não valorizamos esse tipo de conduta. Mas é importante que isso aconteça. A Angelina colocou, né, que essa concentração, principalmente nos trabalhos de fluidoterapias, acho que de um modo geral, né, todos os trabalhos são importantes, principalmente aqueles em que vai se estabelecer uma conexão entre o plano espiritual e o plano físico, objetivamente para a tarefa, como é o caso da fluidoterapia, como é o caso das reuniões mediúnicas. No caso das palestras, para quem vai assistir a uma palestra, ou para quem vai realizar uma palestra, isso é importante também, né? Mas nesse caso muito mais importante é ali o preparo intelectual do médium, né? Muito mais importante é a sua preparação prévia para tratar daquele assunto de uma forma adequada. Mas aquele trabalho que necessita de concentração, dessa sintonia com o plano espiritual, eu acredito que esses dois sejam assim, os mais sensíveis. Mas todos, de modo geral, qualquer trabalhador que precisa desse apoio do plano espiritual, precisa também estar preparado para entrar em sintonia. Então, por isso, nós vimos aqui esse ponto específico falando sobre, então, esse dirigente dessa instituição. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar víamos tribunas circulares com feição de arquibancadas. Dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, enquanto os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Aqui mais uma vez, Camilo, então, ele foi conduzido junto com o seu grupo, né, de colegas, né, de tratamento, para assistir ao trabalho que seria realizado para esses espíritos numa condição mais grave. Então, na verdade, para eles, seria um trabalho de instrução, onde eles, então, através da observação, através da presença, também se reharmonizariam, mas efetivamente o trabalho estaria direcionado a esses mais graves. Nas salas já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aspecto além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha guarnecia, livros, papéis em branco, esparsos, à altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina e comunicavam timidamente aos seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite,
seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas e enfermeiros afamados, no que, em verdade, não eram acreditados. Pois ainda no primeiro decênio desse século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros, médicos, desdobrando os mistérios de sua magna ciência em torno de enfermos desencarnados. Aqui o que foi colocado é que até hoje é difícil, né, de se tratar dessas presenças e também desses ambientes, dessas estruturas que são formadas no plano espiritual para atendimento a esses espíritos. Então, quando médiuns videntes começam a descrever a presença desses espíritos e também aquilo que eles observam, como por exemplo, né, essa disposição desse mobiliário, esse afastamento de paredes, muitas vezes descrevendo aparelhos que são colocados nas reuniões, aqueles médiuns mais céticos simplesmente desacreditam. Falam que isso é uma sugestão do momento, que os médiuns então estão criando essa imagem, né, devido às fantasias que acabam alimentando. Então é interessante colocar isso para nós, né? Como é colocado ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos, né? Então há necessidade ainda, né, de muito esforço do plano espiritual para trazer para nós essas informações e modificar o nosso modo de pensar para falar, né, para entendermos exatamente de que forma que acontece essas atividades no plano espiritual, né. Todos, não, acho que todos, Brás, porque quando você fala em médico, você fala em hospital. Quando você fala em hospital, você fala em colônia. Aí a gente entra naquele círculo vicioso de que o plano espiritual é somente um vazio, é somente um espaço, que não tem nada disso. Então, são vários os detalhes que vão surgindo, né, que trazem essas tantas dúvidas, né? Dos lanceiros, nesse caso também, né? Me recordo que Luiz Sérgio contava também histórias sobre esses espíritos, a presença de animais no plano espiritual para trabalhos de segurança. Então, muitos detalhes que são apresentados para nós ainda geram essas dúvidas, o que é muito natural. Não existe nada demais nós duvidarmos disso tudo. O que nós encontramos de negativo é exatamente a resistência que nós apresentamos muitas vezes em sequer levarmos em consideração a possibilidade da existência desses ambientes. Há uma negativa. Tanto é assim que nós temos dentro do próprio meio espírita ainda uma separação entre aqueles grupos daqueles que aceitam as descrições, né, daquilo que é passado por André Luiz, pelos livros do Chico Xavier, e aquilo que Kardec apresenta. Então há centros espíritas apenas estudando as obras básicas e há outros grupos que aceitam obras que são complementares, vamos chamar assim, ou subsidiárias, que vão trazendo para nós mais informações sobre o plano espiritual. Então eu posso até ficar apenas nos livros da codificação, afirmando que eu não tenho certeza se as outras descrições são verídicas ou não. Mas o que nós encontramos é exatamente ali um ataque de um grupo contra outro, dizendo que não, porque não existe, porque não, não e não, sem sequer levantar a possibilidade disso poder existir. Então, se nós não temos essa mentalidade aberta para as possibilidades, nós criamos então, em nós mesmos, uma resistência bastante prejudicial, embora, né, prejudicial do nosso ponto de vista, porque quem vive dessa forma se sente muito bem sem nenhum problema. Da mesma forma que acontece também com pessoas que têm outras religiões, que se sentem muito felizes com elas. Mas como nós somos estudantes da doutrina espírita, e como estudantes nós temos aí à nossa disposição um farto material para nós analisarmos, a negativa, ela é simplesmente ali uma visão bastante ortodoxa, né, desses estudantes, para simplesmente negarem por negar,
sem sequer levantarem a possibilidade ou sequer trabalharem para uma investigação mais apurada. Né? Então, pelo menos esse é meu ponto de vista. Né? Mas vamos em frente. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Diz aqui então dessa descrição. O que eles viram então? Porque o que eles colocam é assim: o fato deles estarem nessa condição ainda bastante precária fazia com que eles não conseguissem assimilar a realidade que os envolvia dentro desse plano fluídico devido a essa falta de sintonia. Né? Então, o que eles viram ali, e certamente depois, né, como a gente viu aqui, foi descrito era visto, né, pelos próprios pelos orientadores, mentores que estavam ali presentes. Então, o que ele percebia era o seguinte: ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Rodeavam-no o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que a notáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre os homens e os espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podiam nos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encarnadas, orladas de ralos cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicavam ao objetivo da sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto, e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas, pessoal este chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. À cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer de seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que para os métodos hindus usados no Instituto seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se além deste o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de volta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, magnetizando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade,
Para isso, conta com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas e o concurso amoroso indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Aqui um comentário que é interessante, quando se fala, por exemplo, do trabalho de médicos no plano espiritual, obviamente que tratando dessa medicina espiritual, nós temos aqui no plano físico médicos diferentes, que ainda são movidos, além da própria intenção mesmo de prestar o trabalho de serviço aos necessitados, às pessoas que precisam da assistência médica, ainda nós temos ainda aquela questão do status da sociedade, as ambições de uma profissão rentável para que possam ser bem-sucedidos, até mesmo compensando todo o investimento que foi feito para a sua formação. Então, enquanto hoje aqui nós somos movidos ainda, por isso encontramos médicos que se deixam levar pela ganância, médicos que se corrompem, médicos que são muito agressivos, que são egoístas até. Então nós temos ali várias características ainda ligadas aqui ao mundo físico, enquanto que no plano espiritual a medicina ela tem esse propósito. Claro que nós falamos aqui desses médicos que já são conscientes, porque nós encontramos ainda algumas descrições de espíritos que trabalham com a medicina do plano espiritual, prestando esse serviço aos encarnados, mas são médicos bastante agressivos também. Aqueles médicos antipáticos, espíritos antipáticos. Isso porque, embora eles prestem o trabalho assistencial da medicina, são ainda espíritos muito ligados às suas personalidades terrenas. Mas então nós vamos percebendo, quanto mais elevadas são as intenções desses espíritos, mais nobre é o trabalho que eles realizam. Bom dia, França. E continuamos. E serenos nos postos que lhe competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas, nas forjas de trabalho austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados, na dor dos sacrifícios. Cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como revezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré, para a tarefa daquela noite, achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes no cumprimento do dever. Aquilo que nós comentamos, o trabalho foi combinado com uma semana de antecedência, e aí então, mesmo assim, eles acabaram se tornando ausentes, devido ali ou a compromissos ou a negligência, seja lá como for. Iniciaram-se finalmente os trabalhos em nome do Sacrossanto, sob o nome Sacrossanto do Altíssimo, e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu a ardente prece, tocante e substanciosa,
a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor incidiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando os seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreenderemos através das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no esgártulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de radiações generosas por parte dos diretores do nosso Instituto. Aqui o que ele comenta, então, é que eles pediram aos espíritos amigos que os ajudassem a ter uma compreensão maior sobre essa realidade que os envolvia. E aí, então, através de fluidos, nós temos ali relatos, por exemplo, de próprio André Luiz, que fazendo aquele trabalho de aprendiz da medicina espiritual, embora fosse médico aqui no plano físico, ele analisava, me recordo de um espírito que estava desencarnando, e ele então acompanhava essa desencarnação e o espírito apresentava uma grande resistência, já que ele ainda tinha interesses aqui no mundo físico relacionados à sua vida pessoal. E aí então o mentor espiritual que estava ali junto dele, eu não me recordo se era o Alexandre ou outro espírito, através da aplicação de passes, fez com que a visão dele se tornasse mais depurada, e ele conseguia ver então o corpo desse paciente, desse espírito que desencarnava, o corpo dele entrando em colapso, devido ali à doença que o acometia. Então ele via ali as células se rompendo, ele via ali os tecidos se degenerando a partir da aplicação desses passes magnéticos. Então esse recurso ele é descrito também em outras obras. Então, como nós vimos aqui, esses espíritos, como Camilo, eram apenas ali espectadores daquilo que acontecia, mas tinham uma visão bastante limitada, dada ainda o seu grau de inferioridade e a sintonia com os planos materiais. Então, através da presença desses espíritos e o auxílio fluídico que eles ofereceram, eles conseguiram então ter uma percepção mais apurada daquilo que acontecia em torno deles. Então, por isso ele coloca, uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de radiações generosas por parte dos diretores do nosso Instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçuosas cintilações a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo-santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretoria da Legião. Também esses, austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achávamos, pois que os vemos, estão, como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitante, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristalizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo.
São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recomendações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem, pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema de sua legião. E o que é ainda mais grave, perante seu augusto filho, o Mestre e Redentor, a quem todas as legiões prestavam obediência, porque é ele o diretor maior a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades daqueles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Aqui então a gente observa essa descrição em que cada grupo dos encarnados, dos desencarnados presentes naquela reunião, dos desencarnados presentes lá no instituto, lá no hospital, todos eles reunidos com aquilo que tem de mais elevado, com os espíritos mais elevados, evitando qualquer tipo de interferência de espíritos numa condição mais inferior. Não necessariamente espírito sofredor, mas aquele espírito que não se encontra ainda devidamente desenvolvido. Então o que nós percebemos é que todos os grupos estão ali trabalhando ativamente na sintonia com o plano mais alto, passando ali toda aquela hierarquia, desde Maria de Nazaré, que era a dirigente da instituição, até mesmo Jesus, o dirigente do nosso planeta, como nós vimos aqui nessa descrição. Nós temos ali outras obras que falam também sobre o papel de Jesus aqui no nosso planeta, como diretor geral do nosso planeta, podemos dizer assim. Então todos eles reunidos, aí nós poderíamos dizer assim, apenas para dar assistência, para prestar assistência a esses espíritos sofredores. Então para nós é apenas, já no ponto de vista deles, nós entendemos a gravidade e a importância do trabalho que fazem. Que não é simplesmente aquela rotina de leva para poder fazer ali o trabalho e depois volta. Nós temos ali uma cadeia de trabalhadores, cada um dentro da sua área, trabalhando ativamente em benefício desses sofredores. Deixa eu ver aqui. A André colocou, não entendi que o espaço é um só, mas separados em grupos de acordo com o grau de elevação. Nesse caso a gente poderia colocar assim a própria hierarquia que existe entre cada um dos setores, desde os dirigentes da instituição até aqueles dirigentes da instituição dos desencarnados, até aqueles dirigentes dos encarnados também, lá no Centro Espírita, onde nós temos ali os trabalhos, bom dia, professor, onde nós temos ali o trabalho feito pelos dirigentes da casa, dos mentores de cada médium, de familiares amigos, então nós temos ali uma grande quantidade de espíritos trabalhando em benefício desses espíritos atendidos. Para a gente poder finalizar, vamos lá. Para que o Mestre amado
seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade nos santuários dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em altos sublimes, concentrados e firmes, alongando, com as melhores reservas mentais que possuem, as próprias almas na súplica, para que mereçam, com efeito, todos presentes à magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Por isso mesmo, é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos, em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante, simples e modestos. Sabem que de si mesmos pouco têm a distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido, apesar do longo carreiro de experiência que palmilharam, a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentam, a união definitiva com Jesus, e revelam com demonstrações insofismáveis que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Então, para a gente poder finalizar, diz assim então: por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação, onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro mestre, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré. E como tal, o honram respeitosamente, o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Então aqui depois, a gente continua no nosso próximo encontro, aqui na página 93, é o resultado então desse trabalho que empreenderam em benefício desses espíritos que tanto sofrem. Vimos aqui então nessas reuniões, vimos a importância desse trabalho feito por esses dirigentes, que também estavam presentes ali, e aí dá para a gente ter uma ideia que, na verdade, esse trabalho feito era um grande evento realizado na instituição, algo que não acontecia com frequência, algo que era programado com bastante antecedência, com bastante detalhes, para requerer desses coordenadores essa presença tão a princípio misteriosa, mas tão intensa, em sintonia com os planos mais elevados, porque na verdade eles estavam ali canalizando as energias que vinham do plano mais elevado para serem direcionadas então para a mesa de reunião mediúnica, para o local de reunião mediúnica, onde seria feito então esse trabalho de assistência.
Então, pessoal, vimos aqui, né, toda a infraestrutura e também o corpo, né, de trabalhadores que estavam ali preparados, né, para esse atendimento. Nós veremos então na próxima quarta-feira